Saudações, gente bonita, em Goiás, 7h30 da manhã. Deixa eu falar uma coisinha para vocês sobre expectativa, particularmente expectativas na geopolítica. Quando eu era professor, eu sempre aconselhava meus alunos a criarem gado, nunca expectativas. Gado eventualmente dá coice, dá trabalho, machuca, adoece, mas com expectativas era pior. Porque a expectativa é nossa. Expectativa quase sempre é sinônimo de frustração. Por que eu estou falando isso? Gente, eu vi um comentário que é muito ilustrativo e não tem como ser condenado. Pessoa, falei que a China e a Rússia não estão ajudando a Palestina. Essa crítica também é feita aos árabes, é feita a muita gente. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre como as coisas funcionam. Primeiro, essa síndrome de super-herói é dos Estados Unidos, não é do resto do mundo, e não é legítima. Por quê? Goste-se ou não da ideia, o presidente Xi Jinping foi eleito pelo Partido Comunista Chinês para defender os interesses do povo chinês, do Estado chinês e dos comunistas chineses. Não foi eleito para defender os palestinos. Tem que ficar muito claro. Existem obrigações. A do Xi Jinping é defender a China, os chineses, o Estado e o partido. A mesma coisa vale para o presidente Vladimir. O presidente Vladimir foi eleito pela Rússia Unida para defender os interesses dos russos, não dos palestinos. Então, mas é interessante para a China e para a Rússia que os Estados Unidos e o Ocidente sejam derrotados. Sim, muito, mas dentro daquilo que mais beneficiar / menos prejudicar os interesses dos próprios povos. Entende? Esse é um ponto muito importante. O mesmo raciocínio vale para os árabes. Cada governante defende o interesse do próprio país. Com um pouco de bom senso, a gente consegue entender esse raciocínio. A gente mesmo vê muita coisa errada. Pessoas em situação de rua, pessoas sofrendo. E nem sempre a gente pode fazer alguma coisa. Existe o que a gente pode fazer. A gente pode acolher quando possível, a gente pode ajudar, a gente pode denunciar, a gente pode dar amparo, prestar solidariedade, mas resolver só se nós fôssemos deuses, que não somos. Então, achar que o Xi Jinping e o Putin são deuses e que vão resolver o problema, vamos invadir logo os Estados Unidos, né? Invadir logo os Estados Unidos para acabar com o problema. Não é assim. Falar, mas esses países estão pensando nos próprios interesses. É óbvio. Foram para isso, foi para isso que eles foram eleitos. Para pensar nos problemas do povo deles, do Estado deles. Não dos palestinos, gente. É horrível dizer isso. Mas às vezes a gente se esquece do básico. E quando a gente se esquece do básico, a gente vê as coisas de uma maneira equivocada. É induzido e induz a erro, certo? Então, assim, é claro que, inclusive ontem, o novo ministro da Defesa, agora o Xi Jinping aos poucos vai terminando de costurar a armadura dele.
já se livrou de quinta coluna, se livrou de todos os liberais. Mas sobrou um, né, que era o ministro das Relações Exteriores, já deu um jeito nele também. E agora foi trocado o ministro da Defesa, que ainda era meio relutante. Agora não, novo, já manifestou que está com a Rússia, que concorda com a Rússia no caso da Ucrânia. Então o novo já está bem mais antenado, certo? As coisas na China funcionam, mas funcionam devagar. Então, com cautela, devagar é uma palavra forte. Então, levou algum tempo até o Xi Jinping deixar as coisas do jeito que ele entende que as coisas sejam mais interessantes para o povo chinês e para os comunistas chineses. Então, a troca do ministro da Defesa e o primeiro posicionamento, a primeira visita dele foi na Rússia. Então, isso é um recado. O posicionamento dele, inequivocamente, condena a Ucrânia e o Ocidente. Então, é outro recado. Certo? Isso são sinais bons. São sinais bons de que China e Rússia realmente agora formam um todo único geopolítico. E, bom, os Estados Unidos estão na alça de mira, né? Só que isso não vai ser feito do jeito que a gente quer. A gente vê o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs palestinos, inenarrável. A gente vê a violência, o ódio, a injustiça ser cometida contra eles, dia após dia, hora após hora. E a gente se desespera, como é natural. Só que não é assim que as coisas funcionam. Se a pessoa estivesse realmente muito desesperada, ela ia lá, cara. Se alista no Eixo da Resistência, vai lá lutar contra os sionistas. Duvido que alguém faça isso. A gente sempre espera, por mais cruel que isso seja, que os outros resolvam o problema. É os outros que estão errados. O inferno, como diria Sartre, são os outros. Né? Vai lá, Putin, Xi Jinping, Bin Salman, Al-Sisi, resolva o problema. Mas como assim? Como assim? O problema não é deles. A parte do problema que é deles, eles estão resolvendo da maneira que acham mais vantajosa ou pelo menos menos prejudicial para os interesses que os colocaram lá, cara. É isso. Sabe, é isso. É horrível. Porque uma história muito triste está se descortinando nos nossos olhos. Mas às vezes a própria história é interessante que seja escrita assim. Porque no futuro ninguém tem dúvida. Por que o Estado de Israel deixou de existir? Olha, deixa eu te mostrar esses filmes. É por isso, isso e isso, entendeu? Ah, não, então foi justo que o Estado de Israel tenha deixado de existir. Se resolve como as pessoas querem no primeiro minuto, os israelenses poderiam apagar como vítimas. Como vítimas. E a última coisa que o mundo precisa é de Israel como vítima. Israel é o país que patrocina ditaduras, que fornece armas de repressão, equipamento de repressão, né, para o mundo inteiro. De espionagem, escuta ilegal, nós vimos, eu postei um vídeo sobre isso. Israel é qualquer coisa no mundo, menos vítima. E para isso é muito importante que a estratégia de atacar como Estado e se defender como religião não funcione mais. Seja desmascarada. E o que a gente vê como lentidão é parte do processo. Ah, mas enquanto isso, as coisas horríveis estão acontecendo. Mas estava acontecendo antes, nos últimos 76 anos. Não tem nada de novo. O que tem de novo é a possibilidade de isso acabar de uma vez por todas. Só que uma coisa dessa magnitude, dessa ordem de grandeza, tem que ser feita com zelo e cuidado. Então, eu confiaria no tio Xi e no tio Vlad. De verdade. Confio em Deus também.